Apenas um dia sem dormir reduz seu tempo de reação, enfraquece suas habilidades analíticas e causa estresse. Após 3 dias sem sono, você pode sentir irritação e sua capacidade cognitiva diminui. Uma semana pode trazer problemas sérios para o corpo todo. Já não dá mais para diferenciar a realidade da fantasia e não se tem a mínima ideia do que está acontecendo ao seu redor. Mas em janeiro de 1964, um jovem conseguiu ficar acordado por mais de 11 dias. E no fim desse período, ele se sentiu normal. Esse foi o tempo mais longo que alguém já conseguiu ficar sem dormir. Esse acontecimento até foi registrado no Guinness Book e ajudou os cientistas a aprenderem muito sobre a estrutura do cérebro humano. Tudo começou no fim de dezembro de 1963. 2 estudantes, Randy Gardner, de 17 anos, e um amigo, começaram a pensar sobre uma ideia para o projeto de ciências da escola. Não demorou muito e eles resolveram fazer alguma coisa relacionada ao sono. A meta era ficar acordado o máximo possível e quebrar o recorde anterior, de um DJ, que conseguiu trabalhar por 260 horas sem parar. Isso dava quase 11 dias. A música alta e o movimento constante mantiveram o cara acordado. Mas para Randy, seria difícil se manter ocupado, principalmente à noite. No início, o assunto do projeto era a influência da insônia em todos os tipos de habilidades humanas. Mas os jovens se deram conta de que não tinham os equipamentos adequados para um estudo dessa profundidade. Então, resolveram investigar como a privação de sono afeta as habilidades cognitivas, bem como a capacidade de jogar basquete. Randy deveria permanecer ativo e seu amigo tentou de tudo para mantê-lo acordado. No começo, tudo correu bem. O amigo tinha um diário para registrar qualquer alteração no corpo de Randy, por menor que fosse. Os primeiros 2 dias foram bem simples. O cara estava sempre em pé e não se deitava na cama. Ele se sentia animado, se divertia e praticava esportes. Durante todo esse período, o amigo fez anotações no diário. Mas no 3º dia, ele acabou dormindo encostado a uma parede. Tinha cochilado enquanto escrevia. Por sorte, Randy conseguiu continuar acordado. Então os caras perceberam que não conseguiriam seguir adiante com o experimento sem uma ajudinha a mais. Então ligaram para um terceiro amigo, que escreveu umas matérias para um jornal de San Diego, nos Estados Unidos. William Dement, da Universidade de Stanford, viu a notícia e se interessou pelo experimento. Na época, William era provavelmente a única pessoa no mundo que estudava o fenômeno do sono. Ele arrumou as malas imediatamente e partiu para a cidade de Randy. Foi assim que 4 pessoas se envolveram em uma mesma experiência. Eles testaram o paladar, a audição, o olfato do cobaia. Após 3 dias, as capacidades cognitiva e sensorial começaram a despencar. Na manhã seguinte, Randy sentiu náusea. Ele caminhou ao redor da casa e encontrou algumas frutas cítricas. Os cheiros de tangerina e laranja o ajudaram a se livrar daquelas sensações desagradáveis. Os amigos se revezavam para dormir e nunca deixar Randy entediado. Se ele fechasse os olhos por um segundo que fosse, o sono o dominaria na hora. Um dia, eles jogaram basquete por horas a fio e no dia seguinte foram jogar boliche. Assim que a noite caía, as coisas ficavam mais difíceis. Quando escureceu de vez, ninguém sabia o que fazer. Randy estava entediado e era difícil mantê-lo acordado. Surpreendentemente, mesmo após uma semana sem dormir, o cara mostrou resultados excelentes no basquete. Ele estava jogando até melhor que os outros 3. Outra coisa, sua fala parecia clara e lógica. A essa altura, a maioria dos jornais norte-americanos já estava escrevendo sobre o experimento. O estudante se tornou uma celebridade, e aquele auê todo o ajudou a continuar acordado. Outros cientistas foram até lá para observar o experimento de perto. Com a ajuda de exercícios matemáticos, testaram as habilidades intelectuais de Randy, que então mostrou resultados ruins. Ele estava resolvendo um problema quando esqueceu o que estava acontecendo e o que estava fazendo. Os pesquisadores também escanearam o cérebro do jovem e registraram sua atividade. Agora, o experimento estava chegando ao fim. Em poucas horas, o estudante quebraria o recorde anterior. Ele estava sem dormir havia quase 11 dias. Os cientistas resolveram então levá-lo para um hospital especial, para mostrar como seu cérebro se comportaria durante o sono. Em 8 de janeiro de 1964, às 2 horas da madrugada, o novo recorde foi estabelecido. Randy ficou sem dormir por 264 horas. Finalmente, o cara podia ir para a cama. Os pesquisadores prenderam eletrodos na cabeça dele para observar sua atividade cerebral e o jovem caiu em sono profundo. Várias horas se passaram. Ele acordou, foi ao banheiro, depois voltou para a cama. O sono durou 8 horas, 10 horas. Randy só acordou no começo da 15ª hora de sono e foi para a escola. Todos ficaram em choque. Parecia que aquele experimento maluco não tinha gerado nenhuma consequência negativa. O rapaz continuou a estudar como antes, jogou basquete e foi passear com os amigos.
Enquanto isso, os cientistas estavam estudando os resultados da pesquisa. Eles descobriram que durante todo aquele tempo, o cérebro de Randy tirou sonecas. Isso quer dizer que diferentes partes se revezavam para dormir. Quando o jovem jogava basquete, as capacidades analíticas ficavam desligadas. Quando estava resolvendo problemas de matemática, a parte responsável pelas reações ficava inativa. Resumindo, uma parte do cérebro descansava um pouquinho, enquanto acordava para que outra parte também dormisse. Randy não foi a primeira pessoa a ficar mais de uma noite sem dormir. Muito antes, o cérebro humano já havia passado pela falta de sono e aprendido a descansar em partes, distribuindo seus recursos de forma igual. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. É bem provável que o jovem fosse geneticamente mais predisposto a ficar acordado por muito tempo. Muita gente tentou quebrar o recorde, mas ninguém conseguiu. Durante esses experimentos, muitas pessoas tiveram problemas sérios de saúde. Elas chegaram a ter alucinações, se esqueciam do que havia acontecido 2 minutos antes, não conseguiam pensar e até demonstravam um comportamento agressivo. E não é à toa. A falta de sono provoca ansiedade e estresse. Sem dormir, seu corpo não funciona direito. Isso pode causar problemas se sair de casa. Até mesmo em casa você pode esquecer de desligar o forno ou o ferro de passar e corre o risco de adormecer no momento mais inoportuno. Ou pode ver um unicórnio e correr atrás dele sem pensar nas consequências. Quem sabe perder a sensação de fome, ou pelo contrário, começar a comer demais, o que pode levar a problemas estomacais. Ninguém deve fazer experimentos assim. É por isso que o livro dos recordes parou de registrar tentativas de quebrar o recorde de Randy. Assim, as pessoas não fariam mal a si mesmas. Mas vamos voltar à nossa história. Muito tempo se passou. Todos até se esqueceram do caso. E aí um dia, o cara deu uma entrevista. Nela, confessou ter enfrentado a insônia durante muito tempo após o experimento. E sofreu durante anos com esse problema. Depois, conseguiu definir um cronograma normal de sono. Randy conseguia dormir, mas não descansava mais do que 6 horas por dia. A natureza deu ao corpo humano a habilidade de sobreviver a situações extremas. Por exemplo, se você passar muito tempo sem comer, seu corpo ativará o modo de sobrevivência. Aí ele usará as reservas de gordura ou tecidos musculares. Assim, inicia o processo de usar todos os recursos disponíveis. Uma pessoa consegue viver sem comida por várias semanas e sem água por vários dias. Assim que volta a comer e a beber água, o corpo se recupera. O mesmo se aplica à resistência. Durante milhares de anos, as pessoas correram para sobreviver. Então nosso coração aprendeu a suportar cargas enormes. Mas ninguém jamais precisou enfrentar a falta de sono na nossa história evolutiva. É por isso que nosso cérebro não está adaptado a ficar longos períodos acordado. Depois disso, ele pode não se recuperar, pois não sabe o que fazer. Mas essa evolução pode começar agora mesmo. As pessoas nunca passaram por tanta privação de sono como hoje. Redes sociais, festas, programas de TV, expedientes exaustivos em escritórios, voos frequentes, tudo isso coloca uma pressão jamais vista antes no cérebro. No passado, uma pessoa conseguia caçar um mamute, voltar para a caverna e ir direto para a cama. Agora, após um dia pesado de trabalho, muita gente fica navegando pela internet e se cansando ainda mais. É por isso que é tão importante definir horários fixos para dormir e acordar. Você sabia que suas chances de ser atingido por um raio são de 1 em 530 mil? E que a probabilidade de ganhar na loteria pelo menos uma vez na vida é de 500 mil para 1? A possibilidade de ganhar na loteria 2 vezes é quase zero. Esta incrível história pode parecer ficção, já que seus eventos parecem tão irreais. É improvável que algum diretor queira fazer um filme sobre isso porque o público não acharia crível. Você pode facilmente encontrar evidências na internet se também não acreditar. Então, aqui estamos na Austrália em 1998. Conheça Bill Morgan. Ele mora na periferia do país em um parque de trailers e trabalha como motorista de caminhão. Aí se senta ao volante de seu veículo e sai para o trabalho. Durante o caminho, se sente mal. Por isso, encosta e então perde a consciência. Alguém percebe e chama uma ambulância. Eles o levam para o hospital. Os médicos indicam imediatamente que se trata de um ataque cardíaco e lhe dão o tratamento necessário com medicamentos. Mas a condição de Bill piora devido a uma reação alérgica. Seu coração para. Do ponto de vista médico, se não bater por 7 minutos, significa que a pessoa faleceu. O coração dele não funciona há cerca de 14 minutos. Parece que não há chance, mas os médicos continuam lutando por sua vida. E então, um milagre acontece.
O homem volta à vida, o coração voltou a bater, mas o cérebro não dá sinais de atividade. O homem está em coma profundo. Alguns dias se passam e os médicos entendem que ele corre o risco de permanecer em estado vegetativo pelo resto da vida. Mesmo que recupere a consciência, seu cérebro ainda estará danificado. 12 dias se passaram. Os médicos sugerem à família de Bill desconectá-lo da máquina de suporte de vida, mas eles se recusam a fazê-lo. Nesse momento desafiador, encontram um especialista de outro hospital que lhes conta sobre alguns tratamentos experimentais que podem ajudar. Não há garantias de que Bill irá sobreviver, mas pelo menos podem tentar. A família concorda e o transporta para o outro hospital. Depois de ser tratado com um novo medicamento, ele passa mais 15 dias em coma. Então, um dia, cai em si e se recupera. O que aconteceu é o que os médicos chamam de milagre médico. Mas maravilhas de verdade o esperam logo ali na frente. O cara voltou para seu estacionamento de trailers nos arredores de Melbourne e continuou morando ali com a namorada, Linda. 12 meses se passaram. Bill trabalha como motorista novamente. Pediu a namorada em casamento e está se preparando para o grande dia. Aí entra no caminhão e vai para a cidade a negócios. No caminho, para em uma loja e compra um bilhete de loteria do tipo raspadinha. Então raspa a camada protetora e percebe que acabou de ganhar um Toyota Corolla, que custa cerca de 30 mil dólares australianos. Uau! Bill não pode acreditar em seus olhos. Considerando que teve problemas de saúde após um ataque cardíaco e não pôde trabalhar muito, o carro novo foi um grande presente. Alguns dias depois, um canal de TV local o contata. Os produtores querem fazer uma reportagem sobre a história. Eles ficaram surpresos não porque Bill ganhou um bilhete de loteria da sorte, mas porque saiu do coma antes disso. E assim, os repórteres vão até ele, fazem uma breve entrevista e depois o acompanham para a cidade no carro novo. O diretor quer que Bill compre um bilhete de loteria e o raspe diante da câmera para que mais tarde, durante a edição de imagens, o locutor conte a história dele. O cara compra um, vai até a mesa e limpa a camada protetora com uma moeda. Seus olhos se arregalam. Ele pega o bilhete e o lê várias vezes. Acabei de ganhar 250 mil dólares! Diz sem acreditar. O cinegrafista acha que Bill está brincando, mas ele parece bem sério. Isso não é uma piada, diz. E mostra o papel. Sim, é verdade. Bill ganhou na loteria pela segunda vez e fez isso na frente das câmeras. Você pode facilmente encontrar o vídeo na internet e ver a reação dele. O sortudo liga para a namorada e conta a boa notícia. Com esse dinheiro, finalmente sai do trailer e compra uma casa de verdade. A vida está melhorando. Bill tem sua propriedade, um carro e uma linda esposa. O homem mora em sua casa com a esposa e compra regularmente bilhetes de loteria, mas não ganha nada. Pelo menos é o que diz. A propósito, a pessoa mais sortuda do planeta é Frano Selak, da Croácia. Um dia ele estava viajando de trem que, após alguma complicação, descarrilou. Vários vagões caíram no rio. Frano sobreviveu milagrosamente e foi capaz de nadar até a costa e pedir ajuda. Um ano depois, estava voando em um avião e, lá em cima, uma porta de saída de emergência foi arrancada. Frano voou junto com outros passageiros e foi o único sobrevivente. As pessoas o encontraram deitado em um palheiro e o levaram para o hospital. O homem não teve ferimentos graves e teve alta. Alguns anos depois, em 1966, sofreu um acidente durante uma viagem de ônibus, que saiu da pista e caiu no rio. Frano permaneceu vivo e ileso. Suas aventuras não terminaram aí. Em 1970, ele dirigia seu carro na rodovia quando o tanque de gasolina pegou fogo. O cara conseguiu sair a tempo antes de o veículo explodir diante de seus olhos. Frano percebeu que alguma mágica estava acontecendo em sua vida. Ele viveu calmamente pelos próximos 3 anos, mas durante esse tempo, sentiu que algo ruim estava para acontecer em breve. E estava certo. Em 1973, uma bomba de combustível derramou gasolina em seu carro e corpo em um posto de combustível e pegou fogo. Frano sobreviveu novamente e quase não sofreu danos. Mas havia 2 desastres mais graves à sua frente. O primeiro ocorreu em 1995. Desta vez, ele não estava dirigindo sentado em avião, e sim apenas andando a pé. Ao atravessar a rua, viu um ônibus vindo em sua direção. Era tarde demais e foi atropelado. Felizmente, sobreviveu de novo e não estava mais surpreso. Só queria que esses acidentes parassem.
A última coisa ocorreu enquanto dirigia seu carro em uma estrada de montanha. De repente, um grande caminhão apareceu na pista oposta, se movendo a uma grande velocidade. Frano conseguiu pular do veículo e se manter vivo. Seu automóvel explodiu e ele teve pequenos arranhões e hematomas. É difícil acreditar em tanta sorte, ou talvez azar, considerando que Frano esteve em desastres com tanta frequência. De qualquer forma, muitas pessoas decidiram verificar a autenticidade dessas histórias. Descobriu-se que ninguém poderia confirmar os acidentes de avião e trem, não há relatos deles. Talvez Frano tenha inventado tudo ou adicionado alguns detalhes fantásticos para tornar sua epopeia mais inacreditável. Nunca saberemos a verdade, mas de uma coisa sobre esse homem você pode ter certeza. Depois de todas essas provações, ele teve muita sorte, pois ganhou quase $500 mil na loteria. Então comprou uma casa de luxo e depois a vendeu. Após todos os desastres que viveu, percebeu que o dinheiro não era o principal. O homem se casou 5 vezes. E assim, após vender a propriedade, voltou para um lar modesto para passar o resto da vida com sua amada quinta esposa. Frano gastou todo o dinheiro restante em uma complicada operação de quadril e com caridade. Nossa, imagine se ele fosse motorista do Uber. Você entraria no carro?